Vamos falar sobre o dom da profecia e o discernimento dos espíritos. Antes de entrar no tema propriamente dito, profecia e dom do discernimento dos espíritos, é interessante a gente lembrar que a graça, o dom de Deus, ele tem um papel importantíssimo, essencial, na vivência de uma fé madura, de uma fé cristã. Deus derrama o dom sobre nós como um grande presente para nós. Por que eu falo isso, gente? Porque existe, e você vai concordar comigo, uma certa mentalidade, às vezes, até dentro da igreja, até não, assim, de maneira particular dentro da igreja, de que, não vamos preocupar com os outros dons, vamos preocupar com o dom do amor, né? Vamos amar. E é óbvio que o dom do amor, como diz São Paulo, é o maior de todos os dons, é o dom sublime, é o dom que nos salva, né? Então, o dom do amor, sendo o maior de todos os dons, ele não pode ser valorizado em detrimento dos outros dons também, que são graças de Deus, são presentes de Deus para a edificação do teu povo. Às vezes, quem busca viver essa realidade de exercício dos dons carismáticos, muitas vezes eles são criticados até por isso, né? Esse pessoal fica preocupando com os carismas, com os dons. Tem que amar, tem que procurar ajudar as outras pessoas. Mas uma coisa não pode anular a outra, porque as duas coisas são dons de Deus para nós. Senhor, eu quero o presentão, mas as lembrancinhas, pode deixar aí que eu não quero nem saber, né? Os pequenos presentes de Deus eu não quero não, eu quero o presentão. Então, é educado e faz bem a nós recebermos o grande presente, o mais sublime de todos os presentes, que é o dom do amor. Mas também é edificação, é exercício de humildade, reconhecer a nossa fragilidade e reconhecer que precisamos dos dons de Deus, os dons carismáticos, os dons extraordinários de Deus, não podem ser menosprezados. E vamos ver que a igreja nos ensina esse caminho excelente. Eu vou pegar alguns trechos bíblicos para trabalhar nessa pregação. Se você puder pegar e tiver com sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Você que não está com a Bíblia, você pode prestar muita atenção nessa leitura. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro a graça de curar as doenças. No mesmo Espírito. A outro o dom de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor. Ou seja, é a vontade de Deus que prevalece sobre a distribuição dos dons carismáticos. Alguns têm um dom de profecia, outros têm o dom de cura, de libertação. E não necessariamente esse dom, gente, e vocês vão ter que concordar comigo,
está ligado necessariamente à santidade da pessoa. Já reparou aquela pessoa que tem um dom extraordinário de libertação, mas é grossa que nem um boi, já viu? Mal educado. Parece que Deus às vezes escolhe estes de preferência, para confundir, né? Os fortes. Às vezes a pessoa tem um dom de ciência fabuloso, mas tem um temperamentozinho que não se controla. E às vezes a gente percebe em alguns outros, por exemplo, um dom da pregação incrível, o dom da profecia, enfim, mas quando você vai olhar para a vida da pessoa, a vida é contraditória. Já reparou isso? Não estou escandalizando ninguém aqui, né? Ah, meu Deus, isso acontece? Acontece. Basta entrar num grupo de oração e ficar lá uns 2 meses, você já vai ver muita coisa assim. Por quê? O dom dado é presente de Deus e não mérito nosso. Primeira coisa. É Deus que distribui o dom para quê? Para aquela pessoa se vangloriar, para ela se achar importante? Não. Para a edificação do corpo místico de Cristo, para a edificação da Assembleia, a edificação do povo de Deus. Antes de tudo, o dom é um serviço a ser exercido e exercitado, óbvio. É como um músculo. Quanto mais eu exercito, mais forte vai ficando. Deus vai derramando a graça de acordo com a minha resposta também em exercer esta graça de Deus. Então, primeira coisa que nós precisamos entender: os dons de Deus é graça e não mérito nosso. São reais, gente. Como lemos aqui em Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o 11. Estes dons, como diz São Paulo, existem. Estes dons são reais. Estes dons são carismáticos. Estes dons, mas não são exclusivos dos carismáticos, né? É bom entender isso. Ah, não, você não pode exercer os dons porque você não é da carismática. O Espírito sopra onde quer. E Ele concede os dons a quem quer. Você achava que o Padre Pio participava do grupo da renovação carismática, do grupo de oração da renovação carismática católica? Santo Antônio também era o coordenador diocesano da renovação carismática. E repletos de dons extraordinários, dons carismáticos. Não é porque você não pertence à renovação, talvez você não faz parte de um grupo de oração, e você está numa pastoral. Deus quer dotar você de dons carismáticos na pastoral que você se encontra. Não são dons exclusivos para os carismáticos da renovação carismática. Deus distribui o dom para quem Ele quer. O objetivo do segundo ponto, o objetivo do dom é a edificação do corpo de Deus, da Assembleia. 1 Coríntios 12, 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, para os outros. O dom não é meu, não é para mim. Antes, o dom é para o outro. Você já viu algum caso da pessoa que tem o dom da cura, o dom de milagres, e às vezes morre com a doença? Pois é. Quem não conheceu a tia Laura, né, no início da renovação carismática? E ela exercia o dom, e as pessoas se levantavam das cadeiras de roda, a cura acontecia, cegos enxergavam. A tia Laura era daqui, do Vale do Paraíba. Inclusive o corpo dela está enterrado no cemitério do lado da Canção Nova, que tem um túmulozinho lá, que ela está enterrada aqui. E a tia Laura tinha esse dom, essa graça, o dom dos milagres. Interessante, até mesmo quando ela foi proibida na época de rezar por cura, né? Foi proibido oficialmente: olha, você não pode rezar por cura. Ela, tá bom. Então ela reunia
dava as mãos e rezava um Pai Nosso. Aí rezava, no meio do Pai Nosso os cadeirantes levantavam, o cego enxergava, e cura do câncer. Porque o Espírito é livre e se manifesta para a edificação do povo de Deus. Não podemos contristar o Espírito Santo de Deus. O dom que Deus dá é maior que eu. O dom que Deus concede ao povo é maior que eu. E não é para mim, é para os outros. Então muitas vezes a gente encontra situações assim. A pessoa tem o dom, mas, um dom de cura, por exemplo, mas morre numa enfermidade. E a gente fica pensando também na passagem em que Jesus está na cruz, né? E aqueles algozes dizem: desce daí, não és o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. E Jesus desce da cruz, chama a sua legião de anjos para defender? Não, porque a salvação Ele estava entregando a nós. O dom de se livrar, aquela chaga que era para ser minha, Ele assumiu para a minha salvação. O dom da salvação é para nós. Suas feridas, então, castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E terceiro ponto, então, primeiro, o dom de Deus é graça, não é mérito. Terceiro, o objetivo é a edificação do povo de Deus. E terceiro ponto, é serviço e não para a glória própria. Não é para me achar melhor que os outros. Não é para me achar mais bonito que os outros, que preciso de um tratamento especial, né? Não, quando eu falo, as pessoas param para me ouvir. Quando estou num evento, lota o estádio de futebol e todos vão ali para me ver, porque Deus me deu o dom da profecia, o dom da libertação, o dom da palavra, o dom da cura. Mas eu nunca posso esquecer que esse dom não é para minha glória, é por misericórdia que Deus me faz instrumento. Cuidado, você que Deus concedeu um dom extraordinário e que é reconhecido pelo seu grupo de oração. As pessoas reconhecem o seu dom. Vamos lá que a reza dela é forte. Já viu isso? A reza dela é forte. E a dona vai achando, né? Olha como é que eu sou boa. Quando eu ponho a mão, ai, Deus me fala. Olha como... Não, agora eu não vou atender não. Porque agora eu tenho que fazer a minha unha. Agora eu não posso. E aí, não porque tem um motivo importante para não socorrer aquele fiel que precisa, mas porque ela agora se sente muito importante, especial. Olha, Deus me escolheu. Se torna uma rainhazinha do próprio dom. Não é para a glória própria. Quanto maior o dom que Deus te dá, mais humilde nós precisamos ser. Mais simples ao receber aquele dom e falar: Senhor, nossa, eu não sou digno de receber essa graça. Faz-me pobre. Quem foi aquele que possuiu a plenitude de todos os dons? Qual é o nosso exemplo do homem perfeito? Jesus Cristo, nosso Senhor. No entanto, quando ele estava cansado, pregando o dia inteiro com os apóstolos, ele subiu na barca para atravessar, para descansar, para dormir um pouco, para fugir do povo. E ele chegou lá, o que estava esperando ele? Aquela multidão que deu a volta correndo, mirando mais ou menos onde Jesus ia estar, e chegar lá primeiro que ele. Esbaforido todo mundo: ô mestre. Quando Jesus olha para aquele povo, e Jesus extremamente cansado fisicamente, ele se compadece, porque eram ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus fica com eles, Jesus se desgasta com eles,
E é naquele momento que Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães. E Jesus então dá de comer para aquele povo, acolhe aquele povo, edifica aquele povo, mesmo extremamente fatigado e com razões para ser dispensado da missão. E a gente somos meros instrumentos na nossa evangelização. Quando surge a primeira oportunidade de encostar, será que a gente está encostando? Será que a gente está encostando? Eu sou de Divinópolis, uma cidade de Minas Gerais. E ali no centro, no convento de Santo Antônio, os freis mais velhinhos ali moram, vários. E a segunda-feira, geralmente, é a folga dos padres, né? Dos freis. Nada mais justo. Mas quantas vezes eu ali na segunda-feira, porque era o tempinho que eu tinha, batia e pedia: ô frei, me atende. E o frei olhava para mim: entra, meu filho. Como aquilo fazia bem para mim. Me socorria naquele meu pecado. Eu não estou dizendo que nós não podemos e devemos reservar um tempo para o nosso descanso. Isso é excelente e precisa acontecer. Mas as regras não podem engessar um coração missionário que recebeu um dom extraordinário de Deus. As regras, a lei, como diz o apóstolo, a lei mata. A lei pela lei. Mas existe uma lei que está acima das outras leis, que se chama a lei do amor. Eu sempre falo, as mães contêm essa graça, muito mais do que qualquer um de nós, não é verdade? Quem é mãe sabe, tem esse dom do amor além das regras. A mãe que tinha o direito de ter o tempo só para ela, mas ela abre mão daquele tempinho para ficar com o filho, para amparar aquele filho, e custe o que custar. Por quê? Tem uma lei que está acima das outras, que é a lei do amor. Nós missionários somos chamados a exercer os dons de Deus. Os dons, meus irmãos, ele não é critério para a nossa salvação. É óbvio, e precisamos entender, como diz a palavra em Mateus, capítulo 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E agora a gente vai entender. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Uma passagem que eu gosto muito, porque ela abre o meu coração, a minha consciência, para entender que a salvação não é mérito, é graça de Deus sobre nós. A salvação não depende do dom que eu exerço, mas da misericórdia de Deus. Então, eu posso usar a desculpa: então tá bom, eu não preciso viver os dons, porque afinal de contas você acabou de ler para nós, Tiba, que pode acontecer de eu exercer os dons e perder a salvação. Mas nós entendemos melhor essa passagem quando lemos a parábola dos talentos. Quando o Senhor conta essa parábola de um rei que saiu e deixou talentos para as três pessoas, 3 servos. A um ele deu 5, a outro 3 e a outra 1 talento. Na passagem de Lucas 19 tem uma outra interpretação, um pouco diferente do que Mateus 25, mas resumindo a parábola, diz a respeito do servo que recebe o talento. E a palavra é muito interessante, porque em Mateus se usa o termo talento, né? Isso para nós é muito significativo. A gente entende
o talento também, não só como aquela quantia de dinheiro, mas como um dom recebido. Então, o que acontece? Aquele que recebeu 5 lucra, mais 5 entrega para o seu senhor. O que recebeu 3, ele conquista mais 3, lucra mais 3, entrega ao seu senhor. Mas aquele que tinha recebido apenas um talento, quando o seu senhor chega, ele entrega aquele um talento e diz: ó, meu senhor, sabendo que és mau e que colhes onde não semeaste, eu enterrei o talento, agora está aqui o que é teu. E a resposta daquele senhor é muito dura para este último. E diz: sabendo que eu sou tão enérgico, por que então não deixou o talento num banco, e assim eu receberia com juros aquilo que é meu? Você foi injusto, preguiçoso, aquilo que eu te dei, você enterrou. Então o Senhor diz que a este será julgado na escuridão e haverá choro e ranger de dentes. Interessante, gente, que ao mesmo tempo que a palavra diz a respeito de que não é o dom que me faz mais santo, ter o dom não é o que me faz mais santo, não me faz uma pessoa salva, ele também diz severamente para aquele que enterrou o dom que recebeu dele. Interessante que a palavra é muito clara. Eu não posso colocar na graça que recebi a minha esperança de salvação, mas também eu não posso ser negligente com o dom que eu recebi, porque este dom me será cobrado, e o Senhor é duro com este servo que enterra o dom. Isso nos faz olhar para a nossa vida, o que temos feito do dom que temos recebido. Para cada um, Deus tem um dom. Agora, a pergunta: você já descobriu qual o dom que Deus tem para você? Qual esse carisma que Deus tem para você? Essa graça carismática que Deus tem para a sua vida? Peça, pois o Senhor quer nos dar. O Senhor quer derramar sobre nós os dons da sua graça e da sua misericórdia. Ainda em Coríntios, capítulo 12, quando lemos que há diversidade de dons que Deus concede a nós, né, inclusive o dom da profecia, no próximo capítulo, ou melhor, 2 capítulos depois, no capítulo 14, São Paulo vai ser muito claro em relação a um dom específico, que é o da profecia. Olha que interessante. Empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais. Olha só. Empenhai-vos em procurar a caridade, ou seja, o dom do amor. Aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. O dom da profecia. E o que é o dom da profecia, Tiba? É o profeta barbudo, de túnica, com um cajado na mão, que sai gritando: o mundo vai acabar. Este é o profeta? Não, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Versículo 3: aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Repete comigo: edificação, exortação e consolação. O dom da profecia. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Ora, desejo que todos falais em línguas. O que São Paulo está falando. Desejo que todos falais em línguas.
Porém, muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas. Versículo 12. Assim, uma vez que aspirais aos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Versículo 22b. As profecias são um sinal, não para os infiéis, mas para os fiéis. Continuando, versículo 25. Os segredos do seu coração tornam-se manifestos. Então, prostrado com a face em terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente entre vós. Ou seja, o dom da profecia é um dom que revela, é um dom que fala ao povo, porque é Deus falando ao povo. Revela os segredos do coração, é o processo também da exortação. Porque uma profecia dada a Deus, por Deus, no momento de oração, ela tem essa característica, ou ela exorta, ou ela traz a paz para aquela pessoa, a consolação para aquela pessoa, e a edificação da vida daquele fiel. Então, Tiba, como é que eu vou saber se a profecia é de Deus ou não? Existe um outro dom que Deus nos concede, que é o discernimento dos espíritos. O que é isso, Tiba? O discernimento dos espíritos é justamente a graça de Deus, um dom do céu, para discernir que se aquilo vem de Deus, vem dos homens ou vem do maligno. Esse é o discernimento dos espíritos. Já aconteceu no grupo de oração, você que participa de um grupo de oração, de algum retiro, então, já aconteceu no momento de oração, o irmão, uma irmã levanta e fala alguma coisa, como se fosse uma profecia, mas aquilo traz um mal-estar. Já aconteceu isso com você? Não, mas é uma falta de discernimento sem noção, assim. Naquele momento, o dom do discernimento apura se aquilo veio de Deus, veio dos homens ou veio do maligno para tirar a paz. Porque muitas vezes o diabo se manifesta também através das pessoas, gente. E começa a falar, e eu já conheço vários casos assim, que no momento de oração, começam a falar como se fosse Deus falando, mas completamente contra a sã doutrina da salvação, contra a palavra de Deus. E aí o discernimento dos espíritos acusa e aponta: opa, isso é do mal, isso vem do maligno, ou isso vem dos homens, isso é da cabeça da pessoa, ou isso vem de Deus. Eu não me esqueço, quando eu entrei para a igreja e tal, no grupo de oração, um fato que me marcou, eu vou contar para vocês, foi um exemplo clássico assim, de falta de discernimento. A pessoa rezando e tudo, e falou: eu tive uma visão, estou tendo uma visão, estou vendo Nossa Senhora com a saia curta, e o discernimento, deu o dom e deu o discernimento, e o discernimento aqui, se fosse nos dias de hoje, ela usaria saia curta. Por isso, as meninas do grupo de jovens não tem problema em usar saia curta. Gente, não precisa nem incomodar o Espírito Santo, né? Na hora, aquela coisa, houve um incômodo, um negócio medonho. Eu vou parar com isso, meu amigo. O que está acontecendo aqui, ué? Isso não é de Deus. O discernimento do Espírito, eu dei um exemplo assim, crasso, né? Algo intenso, assim, um exemplo extremo. Mas existem outros acontecimentos, situações que são mais delicadas e que precisam da graça de Deus e que por nós mesmos nós não saberemos. Já viu que aconteceu algumas coisas na sua vida que até a princípio era para ser algo ruim, e de repente aquilo aconteceu e dentro do seu coração você ficou em paz, falou assim: não era para ser.
e aquele discernimento dos espíritos no seu coração, não, o que aconteceu foi de Deus para mim. Por mais que aparentemente aquilo tenha sido ruim para mim, mas aquilo você de tal forma encara como uma providência, que aquilo traz paz para o seu coração, e você fica tranquilo, não é? Aconteceu agora, por exemplo, no meu setor de trabalho. Eu trabalho no setor daqui dentro, que é a dramaturgia. A gente estava olhando um local para uma gravação, e a gente encontrou um local perfeito. Esse local é fenomenal, é um local perfeito, e a pessoa combinou, né? Não, vai dar certo e tudo mais. A coisa estava boa demais, sabe assim, nossa, vai ter show. E tal, e de repente um telefonema, e tal, aí a responsável do meu setor, a Isabela, falou assim: Tibá, o local lá caiu, por causa disso aconteceu isso e tal. Quando ela falou para mim aquilo, humanamente, olhando aquilo, eu imaginava, nossa, mas não é possível, né? Estava tudo certo, ia ser fantástico, perfeito. Mas quando ela falou aquilo, aquela notícia entrou no meu ouvido assim como uma paz. Eu falei: opa, espera aí, isso é de Deus. Deus está nisso. Eu não sei porquê, o que Deus quis fazer, mas eu sinto que Deus está nisso. Por isso, glória a Deus, porque não deu certo, porque Deus vê além. E ela virou para mim e falou assim: eu senti a mesma coisa. Ela confirmou esse mesmo sentimento. Se a gente não traz essa graça de Deus, esse dom de Deus sobre nós, a gente acaba se abalando por situações que seriam talvez a nossa salvação naquele momento. Um exemplo que eu já dei aqui numa pregação, que aconteceu com uma amiga minha. Ela tem os pais separados e ela, todo final de semana, ia na casa do pai. E naquele final de semana, as malas dela já estavam prontas, tudo para poder partir, para viajar para a casa do pai. A mãe chegou e falou assim: olha, você não vai mais. Ela: como assim, mãe? Como não vou mais? Ela: não vai. Mas por quê? Mas está tudo programado, está passagem de comprar. Não, você não vai, pronto. Ela na hora não entendeu e ficou com raiva e tal. Passado no final da tarde, ela mesmo, ouvindo a rádio, ela recebe a notícia. O ônibus que ia tal, da cidade de Divinópolis para Belo Horizonte, cai na ribanceira e morre tantas pessoas. E era o ônibus que ela iria pegar. Alguma dúvida que Deus usou aquela mãe para intervir na vida daquela filha? E assim, durante a nossa vida, Deus vai fazendo, gente. Deus intervém na nossa história, no nosso dia, e eu preciso entender que Deus tem, às vezes, caminhos que não são os meus. Eu conversando esse final de semana com uma pessoa, ela com uma filha que ia prestar vestibular para ver se estudar fora e tudo. A filha tinha prestado vestibular na cidade, tinha prestado vestibular numa cidade muito longe, e eles rezaram, pediram a Deus para que fosse feita a vontade dele, tudo, que ela passasse no vestibular, mas que passasse no vestibular ali na cidade, né? E rezaram e pediram e tal. Por um ponto ela não passou, e ela foi passar numa outra faculdade longe. Mas a atitude daquela mãe foi muito interessante, que ela falou para mim assim: eu disse para minha filha: filha, vamos louvar a Deus, porque vamos acreditar que essa foi a vontade de Deus para você. É interessante como essa graça vem sobre nós quando nós exercemos os dons, e a sensibilidade. Eu estou dando alguns exemplos, mas o Senhor quer nos conceder esses dons, os dons ordinários, extraordinários, que perpassam a nossa vida, no nosso dia a dia, mas também a nossa missão de evangelizadores, de cristãos que o Senhor está preparando para a edificação do teu corpo, que é a igreja. Eu quero ler um decreto da igreja, olha que interessante. Um decreto do Concílio Vaticano II sobre o apostolado leigo. Apostolicam Actuositatem. E olha o que diz:
O Espírito Santo, que opera a santificação do povo de Deus por meio do mistério dos sacramentos, concede também aos fiéis, para exercerem este apostolado, dons espirituais. Cita 1 Coríntios 12, 7. Distribuindo-os para cada um conforme lhe apraz. 1 Coríntios 12, 11. A fim de que cada um ponha ao serviço dos outros a graça que recebeu, e todos atuem como bons administradores da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Para a edificação no amor do corpo todo. Efésios 4,1. A recepção destes carismas, mesmo dos mais simples, confere a cada um dos fiéis o direito e o dever de exercê-los na igreja e no mundo, para o bem dos homens e edificação da igreja, na liberdade do Espírito Santo, que sopra onde quer. Eu vou ler de novo esse pedaço. A recepção destes carismas, mesmo dos mais simples, confere a cada um dos fiéis o direito e o dever de exercê-los na igreja e no mundo, para o bem dos homens e a edificação da igreja, na liberdade do Espírito Santo, que sopra onde quer. João 3,8. E simultaneamente em comunhão com os outros irmãos em Cristo. Olha só. Então, até então a gente olha todos os dons, porém focando no dom da profecia. Olha agora o discernimento dos espíritos. Simultaneamente em comunhão com os outros irmãos em Cristo, sobretudo com os próprios pastores. A estes compete julgar da sua autenticidade e exercício ordenado, não de modo a apagarem o espírito, mas para que tudo apreciem e retenham o que é bom. Aos pastores, aos sacerdotes, aos padres, o Senhor tem o dom do discernimento dos espíritos. Nós temos aqui um sacerdote no nosso meio, é um padre. Qual é o nome do senhor? Padre Arquimedes. Está com os paroquianos aqui, imagino, uma tropa aqui boa, todo mundo com a camiseta, né, a peregrinação até Aparecida. Aos sacerdotes, Deus confere o dom do discernimento dos espíritos. É o que a igreja diz. Para que ele não que abafe, de modo a não apagarem o espírito na comunidade, no grupo de oração, nas pastorais, mas para que tudo apreciem e retenham o que é bom. Você que é padre e que está nos assistindo, você que tem na sua paróquia um grupo de oração, um grupo carismático, cabe ao Senhor esse dom, peça ao Senhor esse dom do discernimento dos espíritos, a fim de que você fique com o que é bom. Fique com o que é bom. Às vezes a tendência é o quê? Vamos jogar a criança fora com a bacia, né? Vamos jogar água fora e a criança vai junto. Não, padres, freis, sacerdotes da igreja, olhem com amor e retenham o que é bom, diz a igreja, e não joguem fora ou retenham a ação do Espírito Santo na sua paróquia. Às vezes o padre não faz por mal, ele quer acertar, é o desejo de proteger aquilo que é bom, de proteger a doutrina, a saúde paroquial, mas o que ele não pode é abafar a ação do Espírito Santo naquele grupo, porque às vezes precisa de alguém, um pastor presente para discernir, opa, peraí, isso é bom, opa, vem aqui, meus filhos, isso não é tão bom, não vamos caminhar por aqui, vem com o pastor, vem aqui, venha com o pai, que é isso que a palavra padre significa, que nós vamos caminhar juntos. São ovelhas sedentas de pastores. Às vezes nós temos, vocês padres, têm na paróquia de vocês, rebanhos de excelentes ovelhas, onde Deus tem derramado os dons extraordinários,
e que precisam de um pai para dizer: vai, meu filho, vai no Espírito Santo, eu estou com você, não tenha medo. Hoje os nossos rebanhos, nossas ovelhas precisam ser encorajadas, cuidadas, mas encorajadas para que exerçam os dons do Espírito, e os dons do Espírito Santo derramado nos dias de hoje. E eu tenho que falar, é um sinal dos tempos em que vivemos, pois estamos na iminência de uma manifestação gloriosa de Jesus Cristo. Essa palavra, eu já preciso terminar, não vou conseguir entrar nisso, mas a palavra do dom, dos talentos distribuídos, é justamente interessante nesta situação e nesta pregação, porque a situação do rei que sai e deixa os dons ali com os seus servos, e quando ele volta coroado de glória, ele pede explicações, respaldo sobre o que fizeram com aquele dom. Se o Senhor tem derramado o Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja, derramado os seus dons, é porque Ele foi, mas Ele está prestes a voltar glorioso para perguntar para nós: filhos, onde estão e o que vocês fizeram com os dons que eu dei a vocês? O que poderemos falar para o Senhor? Senhor, eu enterrei estes dons? Eu tive medo e me escondi? Ou Senhor, eu dei tudo o que eu tinha e multipliquei tudo o que o Senhor me deu? Não tenha medo. Estamos vivendo tempos em que exige de nós a multiplicação dos dons carismáticos para a edificação do povo de Deus, pois o nosso Rei glorioso está próximo. Vai ficando em pé. Como diz São Paulo, aspirai aos dons espirituais. Aspirai, aspirai. Buscai os dons. Vamos pedir ao Senhor que derrama o teu Espírito sobre nós, porque é a vontade dEle que esses dons recaiam sobre nós. Ele quer agir no meio do teu povo, para a honra e glória do nome dEle. Por isso, peça ao Senhor, derrama, Senhor, a tua graça sobre nós, sobre mim, a graça do teu Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Mais uma vez, vinde, ó Espírito. Vinde, ó Espírito Santo. Fecha os teus olhos, ergam suas mãos, enchei os corações dos vossos fiéis. Dos vossos fiéis. É promessa do Pai, Ele derramará sobre nós o teu Espírito, para aqueles que pedirem. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado
cançãonovaplay.com. Assine já!